graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados aqui no Porto, em Portugal, todos que estão conectados conosco neste momento, nos 4 cantos deste mundo. Que a paz, a glória do nosso Deus esteja sobre as vossas vidas. Oremos para que o poder de Deus venha trazer sobre as nossas vidas o renovo, o refrigério, o nosso libertador, aquele que nos liberta das nossas aflições, da nossa angústia. Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias, Senhor, invocamos o teu santo nome neste momento para quebrar toda a força do mal, meu Deus, mas para nos dar entendimento na sua palavra, meu Pai, para nos dar discernimento, meu Deus, nos dai força, meu Deus, para combater o bom combate, combater, meu Pai, ó Senhor, sobre tudo aquilo que se levanta, meu Deus. Pai, também pedimos, Senhor, que nossos pensamentos sejam levados, Senhor, cativos a Cristo, meu Deus, para que tenhamos a mente de Cristo, o coração, meu Deus, para que possamos levar este evangelho, meu Deus, este evangelho de salvação. Dai-nos ousadia, meu Deus, para estarmos pregando a tua palavra, meu Deus, para pregar a verdade, meu Deus, para também libertar aqueles, Pai amado, que estão sendo levados, Senhor, pelo engano, pelas heresias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos, além de todas as coisas, acima de todas as coisas, guarda o coração. Guardar o coração. Precisamos estar guardando o nosso coração contra as ciladas, as investidas do maligno, porque há uma luta travada em nossas vidas. Uma luta travada. Nós vemos que um dos problemas do cristão está relacionado ao passado. Muitos não conseguem se libertar do seu passado, ficam presos. E nós precisamos nos libertar do passado, nos libertar das tristezas, mas prosseguirmos para um alvo, para alcançarmos objetivos de Deus. Porque quando nós voltamos ao passado, nós olhamos muitas coisas e vamos entristecer o nosso coração. Muitas vezes você olha o passado, você vai ver pessoas que fizeram alguma coisa para você, e ali começa novamente a voltar o remorso, começa novamente a voltar exatamente o não perdão. E por isso nós precisamos varrer o passado. Eis que as coisas velhas já passaram e Deus está querendo fazer novo em sua vida todas as coisas. Nós não podemos guardar o passado. Não lembrei das coisas passadas, não considereis as coisas antigas, diz a palavra do Senhor. Paulo dizia que as coisas que para trás ficaram como escórias. Ele esqueceu de tudo que tinha passado. Ficou como escória. A escória. Nós precisamos pegar as coisas que ficam para trás e deixá-las de lado, meus irmãos, e prosseguir para um alvo. Nós vemos que há uma batalha na mente das pessoas. Há uma batalha na mente, na alma da pessoa. A tristeza, a decepção, porque as pessoas muitas vezes tinham uma estrutura na sua vida e perderam exatamente aquilo que trazia uma falsa alegria, trazia uma falsa paz, e aquilo parece que ele perdeu aquele emprego, ele perdeu exatamente aquela condição que ele tinha, ele perdeu até um relacionamento que ele tinha, que ele estava apoiado, e no momento tudo que ele lembra traz ao passado, a tristeza. Mas a mensagem que às vezes nós precisamos dar, meus irmãos, nós precisamos ter amnésia para o passado. Porque se nós pegarmos um monte de cristão e ele tivesse uma amnésia, ele não lembrasse mais do que tivesse passado, ele ia prosperar espiritualmente. Porque ele ia para um objetivo daquele presente para o futuro, buscando a palavra do Senhor, o entendimento, o discernimento. E nós precisamos, meus irmãos, ter amnésia para as coisas passadas. Porque quando nós nos lembramos, nós vemos que quantas pessoas estão presas ao passado e não liberam perdão, e não perdoam, Aquelas coisas passadas passam a remoer dentro dela uma tristeza, uma decepção. Ela começa a achar que ela realmente foi ali injuriada, foi maltratada, enganada, ela não merecia isso, que aquela pessoa não deveria ter feito isso com ela. E ela passa
a guardar o ressentimento, uma tristeza pelas almas das pessoas. A palavra do Senhor diz: aquele que não ama o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão, é como um assassino no mundo espiritual. João está falando, aquele que odeia o seu irmão. Nós já temos trazido essa mensagem, já tenho levado essa mensagem um monte de vezes. Quando nós vamos no dicionário, olhamos a palavra ódio, ela vai trazer exatamente amargura, a tristeza da alma que você tem por alguém, uma decepção, e fica carregando exatamente essas coisas passadas dentro do seu coração. Meus irmãos, se nós olharmos a palavra do Senhor, nós buscamos, nós vemos que nós precisamos buscar a Deus, se entregar ao seu coração, porque só o Senhor, para nos libertar e curar, enxugar exatamente a nossa alma, porque o Senhor quer tirar a tristeza do seu coração e ungir a sua vida com uma unção de alegria. Nós temos que pegar tudo que aconteceu na nossa vida, meus irmãos, sejam que for as piores coisas, entendeu? E precisamos apagar. Nós vemos, quando nós vamos lá no livro de Gênesis e olhamos a vida de José, nós vamos ver que José tinha todo motivo para estar odiando seus irmãos, para realmente estar criando um remorso, para ter ali, como o mundo moderno diz, cheio de conceitos, preconceitos e psicológicos, porque, na verdade, ele foi ali odiado pelos seus irmãos. Imagina uma pessoa, quando você vive em família, as pessoas te odeiam a ponto de querer te matar, de te jogar dentro de um poço, te vendem como um animal, como escravo, e ninguém teve remorso no momento, e ainda se levanta uma mentira para contar para Jacó que um animal do campo tinha matado a José. E José vai realmente com todo o sentimento, mas nós vemos que Deus trabalha no coração de José. Nós vemos que Deus trabalha no coração de José em todo o tempo, porque José estava firmado com Deus. Ainda que ele foi vendido, ainda que seus irmãos o desprezaram a ponto de morte, desprezaram a ponto de vender ele como escravo, como um indigente, mas José ainda estava firmado em Deus. Ainda que as investidas do diabo contra a sua vida, tentando fazer ele se prostituir, mas ele estava firme com Deus. O seu coração estava firme com Deus. E Deus fazia José prosperar, mesmo dentro do seu cativeiro, mesmo de todos os lugares. E nós vemos quando José é colocado ali como o número 1 de Faraó, para coordenar e governar ali como um ministro. Nós vemos que quando José ele tem um filho, ele diz que o Senhor realmente deu um filho, e ele coloca o nome do seu filho de Manassés, porque o Senhor fez exatamente esquecer na terra que ele estava nos dias das suas aflições. E nós precisamos buscar esse entendimento, esse discernimento, e como José recebeu de Deus aquela unção para tirar toda a tristeza, e o Senhor fez ele prosperar naquela terra das aflições, e o Senhor realmente lhe deu esposa, lhe deu os filhos, o Senhor lhe deu todas as coisas, mas o Senhor estava preparando o coração de José também para um grande perdão para com os seus irmãos, e o Senhor faz exatamente todas essas coisas acontecerem, aleluia. E José realmente com aquele coração transformado, sem mágoa, sem tristeza, ele perdoa aqueles que o venderam, aqueles que queriam o matar. Porque, meus irmãos, a unção de Deus estava sobre a vida de José. E eu digo, quando a unção do Espírito Santo está sobre as nossas vidas, meu irmão, ele nos dá força, ele nos dá renovo, porque se nós andarmos no nosso natural, na nossa carne, meus irmãos, o homem que anda na carne, nós precisamos entender que o fruto do pecado habita em nós, e ele acaba dominando as nossas vidas exatamente pelos sentimentos e ressentimento, as tristezas, as mágoas, mas nós precisamos superar o nosso homem carnal com o homem espiritual. Precisamos nos encher da presença do Espírito Santo
para que o Espírito Santo nos traga bondade sobre a nossa vida, para que o Espírito Santo nos alicerce exatamente com os frutos do Espírito Santo, com a bondade, com a longanimidade, com o perdão. Nós precisamos ser enxertados pelo amor de Cristo dentro dos nossos corações. E o Senhor está falando conosco todos os momentos. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos nos transformar. Nós precisamos morrer com Cristo. Porque se nós estamos mortos com Cristo, todos os rudimentos passados da nossa vida vão morrer. E Deus quer que você comece uma vida nova. O Senhor quer que você comece um caminho novo. Tem pessoas que a maioria das pessoas estão todas presas ao passado, às suas decepções, às suas tristezas. Tem pessoas que estão aí há 10, 15, 20 anos remoendo o relacionamento passado que não tem mais jeito, que acabou. Mas a tristeza parece que se essa pessoa não estiver junto, não tem mais alegria na sua vida. Eu digo, o Senhor te chamou para a salvação, o Senhor te chamou para a justiça, o Senhor te chamou realmente para você andar por um caminho novo, glória a Deus. O Senhor quer que você tire essa tristeza da sua alma, mas comece a se encher dos frutos do Espírito Santo, da bondade, da longanimidade. Tire as decepções da sua vida, tire as tristezas da sua vida, porque você não tem mais alegria, parece que não tem mais alegria de viver, porque você não tem mais as coisas que você tinha. Meus irmãos, ainda que você perdeu todas as coisas, como Paulo perdeu todas as coisas, Paulo realmente tinha todas as coisas e perdeu. Quantos não perderam todas as coisas? Aleluia! Como disse Pedro, Senhor, e nós que deixamos famílias, terra, por amor do teu nome, para seguir o Evangelho, para pregar a tua palavra. E o Senhor diz para Pedro, aleluia, ainda nesta terei 100 vezes mais e por vir a vida eterna, meus irmãos. O Senhor que não quer que a gente carregue o fardo do passado, mas Ele quer que nós tomemos agora o jugo dEle, aleluia. Ele quer que você tire este fardo, mas para isso, meus irmãos, a nossa cabeça precisa estar ungido com o óleo da unção, com o óleo do Espírito Santo. E você precisa realmente se encher desta unção do Espírito Santo. Precisa se encher do poder do Espírito Santo. Aleluia. Nós vemos que o salmista dizia, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Quando nós falamos de cabeça, quando nós falamos da unção, aleluia, nós estamos falando do nosso intelecto, nós estamos falando do nosso cérebro, nós estamos falando da nossa mente, nós estamos falando da nossa memória. Nós precisamos encher o nosso bom tesouro com as coisas boas de Deus, porque o homem bom tira coisas boas do seu tesouro, e nós precisamos tirar as coisas boas de dentro de nós, meus irmãos, aleluia. Ainda que possamos passar por todas as decepções, José poderia, no momento, estar revoltado, José poderia realmente estar transformado, transtornado em tudo que ele fazia, mas uma coisa, ele continuou adorando a Deus, ele continuou tendo temor de Deus dentro do seu coração, e continuou honestamente, andando em justiça, andando em verdade nos seus caminhos, porque ele estava andando com Deus em justiça, ele estava andando em verdade, ainda que elas investidas da mulher de Potifar, tentando fazer ele se prostituir, mas ele não se rendeu, porque ele tinha o temor. O princípio da sabedoria é temer a Deus, é isso que agrada o Senhor. E eu digo, meu irmão, no meio da luta, no meio da prova, no meio das dificuldades, no meio deste cativeiro, alegra o teu coração, serve a Deus com temor, com sabedoria, com discernimento. Aleluia, glória a Deus. Não é porque nós entramos num momento das nossas vidas de dificuldade, de luta, que nós realmente temos que deixar de andar honestamente, deixar de andar na integridade, deixar realmente de andar no temor do Senhor, glória a Deus. Pelo contrário, meu irmão, independente de qualquer situação, seja você no pouco ou no muito, seja fiel ao Senhor, glória a Deus. Nós precisamos ser fiel no Senhor no meio da tribulação, precisamos ser fiel ao Senhor quando estamos abençoados, e é para isso que o Senhor te chamou, meus irmãos, para termos transformação de vida. Nós pegamos até
situações como a vida de Jó. Jó, se nós vamos olhar Jó, nós temos muitos jeitos realmente de nos relacionarmos com a palavra de Deus. Olhamos a estrutura da palavra, a história de Jó. Nós vemos que aquele homem, ele tinha o temor a Deus. Ele era um homem que honrava a Deus. Ainda quando perdeu todas as coisas, ele honrou a Deus. Mas ele carregava dentro dele ainda a tristeza, as feridas. Ele dizia lá no capítulo 7, versículo 5, a minha carne está vestida de vermes e de crosta terrosas. A minha pele se encrosta e de novo. Jó, na verdade, ele estava ali se ocupando. Praticamente, se nós olharmos dentro da história de Jó, nós vamos ver que quase dentro dos 42 capítulos que tem a sua vida, nós vamos ver que Jó, em todo momento, ele está carregando uma tristeza. Ele está carregando exatamente uma mágoa dentro dele. Em todo momento ele está tentando se justificar. Mas no momento que Jó, ele começa a orar, exatamente para aqueles que estavam ali o condenando, quando ele ora aos seus amigos, Deus muda o seu cativeiro. Glória a Deus. E eu digo, meus irmãos, nós precisamos tirar a tristeza da alma, as decepções. Aleluia. E precisamos fazer o objetivo que nós fomos chamados para fazer. A palavra do Senhor diz: a árvore que não der bons frutos, essa será cortada. Meus irmãos, enquanto Jó estava ali, com as investidas de Satanás sobre a vida dele, fazendo ele remoer exatamente a tristeza, enquanto ele estava triste, desanimado, tentando se justificar perante Deus porque tudo aquilo estava acontecendo com ele, que ele era um homem justo, que ele era tudo, que ele ajudava os órfãos, que ele ajudava as viúvas, porque ele estava remoendo aquela tristeza, nada estava acontecendo na sua vida. Mas quando Jó realmente ele busca a Deus, quando ele busca o entendimento de Deus, quando abre o discernimento de Deus, ele passa a orar aos seus amigos, aleluia, e Deus muda o cativeiro de Jó. Eu digo, meu irmão, enquanto você está na tristeza, na decepção, querendo achar uma situação, porque esta culpa, porque tudo, porque que você tem orado, buscado, tem ido para a igreja, mas nada tem acontecido na sua vida. Mas eu digo, a partir do momento que você esquecer exatamente as suas feridas, a partir do momento que você esquecer os seus traumas, a partir do momento realmente que você começar a dar bons frutos, como Jó começou naquele momento, deixou o azedo de dentro da sua alma, a tristeza, as suas feridas, ele esqueceu as suas feridas, ele esqueceu o seu problema, mas ele foi orar para os seus amigos que estavam no erro, os seus amigos que precisavam de perdão, os seus amigos que o tinham caluniado, que tinham ofendido. Jó os perdoa, e Deus naquele momento quebra as barreiras exatamente. Deus muda o cativeiro de Jó. Eu digo, enquanto você está carregando a mágoa, a tristeza, a decepção, o não perdão, meus irmãos, o mundo espiritual, você só está olhando para dentro de você, você só está olhando as suas feridas, você só está olhando as suas tristezas. Mas levanta, começa a orar exatamente para aqueles que te ofenderam, para que Deus realmente possa os perdoar, para que Deus realmente possa os livrar da morte. Alabassuda e candarabachúria, o que vale muito mais uma alma, meu irmão, que o dinheiro, aleluia, que esta pessoa te levou, muito mais vale exatamente esta alma, meu irmão, aleluia, do que esta pessoa te traiu. Mostra que o valor da alma dele é muito maior que qualquer quantia, que qualquer ofensa. Aleluia, é isso que agrada o coração de Deus, porque muitas vezes nós fomos acometidos a enganos, fomos enganados, traídos, roubados, mas quando nós olhamos e falamos, esta alma vale muito mais, aleluia, do que ofensa. Esta alma vale muito mais do que qualquer quantia de dinheiro. Aleluia, Senhor, perdoa eles, meu Deus. Levanta essas vidas para a salvação, meu Pai. Aleluia, não imputa sobre eles pecado nenhum, mas que o Senhor, meu Pai, traga o gozo da tua salvação. É desse jeito que Deus muda o nosso cativeiro, é desse jeito que é vivido um verdadeiro evangelho, um evangelho de transformação, um evangelho de mudança.
E o Senhor te chamou para este evangelho realmente que transforma as almas, este evangelho que salva as vidas, este evangelho que quebra as barreiras no mundo espiritual, porque os amigos de Jó, eles tinham cometido o erro da calúnia, o erro da difamação, o erro da acusação, mas quando Jó ora por eles, é quebrado exatamente toda ação, Jó desliga exatamente tudo que eles tinham ligado, aleluia, e naquele momento alegra. E eu digo muitas vezes, você pode quebrar aqueles que ligaram alguma coisa contra a tua vida, aqueles que ligaram o ódio, a vingança contra a sua vida, mas quando você ora, Senhor, não imputa sobre eles pecado, Senhor, não imputa, mas salva, mas livra. Glória a Deus. É no mundo espiritual que nós estamos lutando, é no mundo espiritual que nós estamos desligando todas as ações, aleluia, do mesmo jeito que Pedro tinha negado Jesus ali por 3 vezes, aleluia, mas Jesus vai até Pedro depois e fala, Pedro, tu me amas, para desligar exatamente o que Pedro tinha ligado. Nós precisamos desligar no mundo espiritual, e eu digo, Deus está falando com muitas vidas neste momento, porque Deus quer libertar você deste cativeiro, deste calabouço. Nós vemos que José, tinha aquela unção do poder de Deus sobre a sua vida. Ele não tinha o trauma, ele não tinha tristeza, mas dentro dele tinha o amor. E eu digo, dentro de você tem que ser o amor. O amor tem que ser maior que o teu sentimento de ódio, de vingança, aleluia. E é desse jeito. E eu digo, o Senhor está falando com a tua vida, o Senhor está falando com você neste momento. Se nós buscarmos o Senhor, se nós buscarmos a integridade do Senhor, aleluia, o Senhor vai sarar a nossa vida, o Senhor vai libertar os nossos caminhos. Deus quer libertar a sua vida, em nome de Jesus. Ainda Jó dizia no versículo 11, 13, se dispuser o coração a estenderes a mão para Deus, e se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda injustiça, então levantará o rosto sem mácula, e estarás seguros, e não temerás. Aleluia. Pois te esquecerá dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança. É isso. Nós precisamos tirar toda a iniquidade do nosso caminho. Nós precisamos realmente estender as mãos ao Todo-Poderoso. Nós precisamos buscar o entendimento e o discernimento. Nós precisamos, se vocês leem lá em Jó 11, 13, 19, que vocês vão entender melhor. Se te dispuserem o coração, estenderes as mãos para Deus, e se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça. Nós não podemos permitir exatamente ter a iniquidade, a injustiça dentro das nossas tendas. Glória a Deus. A injustiça, meu irmão, nós não fazemos só injustiça quando nós agimos ou julgamos errado, ou agimos injustamente com qualquer situação, mas agimos injustamente também dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Quando somos injustos, quando nós somos chamados para a salvação, quando o Senhor realmente nos libertou das trevas para o reino do seu amor, quando o Senhor apagou dos nossos caminhos todos os nossos pecados, quando o Senhor perdoou todas as nossas dívidas, quando o Senhor lançou no mar do esquecimento de todas as nossas transgressões, o Senhor realmente nos recompensou com a vida eterna, com o perdão. E muitas vezes, meu irmão, nós estamos agindo com injustiça porque não conseguimos perdoar. Deus perdoou tudo, Ele perdoou exatamente o pecado da morte sobre as nossas vidas, e nós não conseguimos perdoar uma ofensa, nós não conseguimos perdoar, aleluia, valores, meus irmãos. Aí nós estamos andando injustamente. Não, como Jó disse, não permita que habite dentro da sua tenda, dentro da sua vida, injustiça em momento nenhum, mas se liberte desse calabouço, desta tristeza, se liberta, meu irmão. E eu digo, usa a tua língua para abençoar, não use a sua língua para injúria, não use a sua língua para difamação, não use, mas use a sua língua, meu irmão, para levantar
levantar para falar do poder e da glória de Deus sobre a vida de todos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro para cada irmão, para cada ouvinte neste momento, para que seu poder se aperfeiçoe, papai, neste momento de fraqueza na alma de cada ouvinte neste momento, libertando eles, Senhor, libertando eles desse calabouço, libertando eles, meu Pai, Senhor, para que eles possam se levantar, para que eles possam orar pelos seus inimigos, aqueles que têm injuriado, levantar e apagando todo este passado maligno, meu Pai, que tem trazido sobre a vida deles todo remorso, meu Pai, toda tristeza, toda revolta, mas que eles venham andar, meu Pai amado, em nome de Jesus, como manancial de águas vivas, meu Deus, que eles venham ser agora a luz, meu Pai, que eles venham, meu Deus, aonde tocar, ser abençoado pelo Teu poder e pela Tua glória, meu Deus, em nome de Jesus, mudando seus cativeiros, quebrando toda a força. Tu és o Deus que cura os enfermos, meu Pai, que toda enfermidade cesse, que todo o mal-estar agora, meu Deus, que toda opressão do mal agora, que toda febre, toda infecção agora, em nome de Jesus, cesse. Deus, que toca e opera o milagre, meu Deus, que traz a cura, que traz a salvação, meu Deus, que abre o caminho, que tira o impedimento e abençoa cada irmão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sem trauma, sem tristeza, sem decepção. Foi chamado para ser uma bênção do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.